objetivo dela, da nossa conversa, é compartilhar um pouco a ideia de que o SUS não é uma coisa que saiu da prancheta de alguém, de algum planejador de saúde, de algum técnico, não é. O SUS é uma luta social, que ainda não terminou, mas que vem se transcorrendo. Aqui nós vamos tratar do período mais recente, pelo menos a partir dos anos 60, mas corresponde, é um capítulo, eu diria já como uma tese bem sucedido, da história social do país. Então nós vamos seguir juntos um pouco o que foi essa evolução, o que aconteceu, qual foi a lógica desse processo de mudança, para que ao fim dessa trajetória conjunta a gente possa um pouco debater a situação que nós vivemos hoje. Vamos passar o primeiro então? Então, um pouco a sequência que eu quero propor a vocês é essa. É um pouco uma introdução, os antecedentes e um pouco a configuração legal e técnica do SUS quando ele foi inscrito na Constituição de 1988. Vocês devem saber, vamos passar o próximo também, que o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele se institucionaliza primeiro na Constituição de 88, depois nas leis orgânicas da saúde em 89, em 90, em setembro, a lei 8080, e depois em dezembro, na lei 8142, e a gente vai conversar aqui as vicissitudes desse processo. Mas a coisa mais importante disso tudo é a gente poder assumir o SUS como uma construção social. Ele não é uma coisa terminada e também não foi uma coisa planejada tecnocraticamente. Ele foi sendo construído no bojo de lutas populares, que incluíram os bairros populares em São Paulo, aqui no Rio, incluíram os profissionais de saúde. Houve greves em defesa do SUS, e os gestores mais progressistas desse período. Então, isso para também marcar que ele constitui no Brasil principalmente da Nova República em diante, a maior inovação social e política estabelecida no país. Vocês vão reparar que, comparando com outros capítulos da Constituição, ele é muito mais avançado. E ele é muito mais avançado porque ele correspondeu a um processo de demanda, de reivindicações e de luta de um movimento social organizado, não é? Que se expressou de diversas maneiras. Eu vou tentar, assim, rapidamente recuperar essa trajetória para que a gente fixe essa peculiaridade, essa singularidade do Sistema Único de Saúde. Ele ocorreu num processo de grandes mudanças no país, pós o período ditatorial, a partir da Nova República, mas ele tem antecedentes muito antes, não é? Porque a luta pela saúde, ela começou muito antes. É também importante que a gente veja que o SUS ele representou uma inovação e também na concepção de saúde. Até hoje prevalece ou tem muito peso a ideia de que a saúde ela ocorre quando você é consultado por médico, quando você tem acesso a medicamento, quando você tem acesso a exames, e é verdade como uma parte da verdade. Mas a saúde hoje em dia é encarada, e o SUS ele é o precursor disso, de um certo modelo, um certo modo de compreender o que é saúde, o que é o processo saúde e enfermidade, que não é fruto de uma fatalidade, ele é fruto de uma coisa que está na sociedade, segmentos da população que estão mais sob risco, mais sob ameaça de doenças e de outros agravos, e ao mesmo tempo fruto também da capacidade, da maneira como a sociedade lida com isso. Um modelo de proteção social.
Nós, anteriormente ao SUS, eu vou falar disso daqui a pouco, a maneira como a sociedade brasileira lidava com a proteção social era uma maneira baseada no modelo de seguro social. Pode passar o próximo. Então nós tínhamos um sistema de proteção social na evolução, né? Isso no mundo inteiro. Um modelo chamado residual, que é o que prevalecia até o início do século, aqui no Brasil, que era o seguinte: quem tem dinheiro para pagar a consulta, o acesso, vai. Quem não tem, depende das santas casas, e é isso que prevalece, é disso que resulta a saúde, porque o modelo chamado meritocrático, a gente não precisa guardar esses nomes, não, é só para ter uma ideia. Ele é um modelo baseado no seguro social, que prevaleceu a partir do processo de industrialização no Brasil, quando emergiu e se formou uma classe operária, urbana, principalmente, e onde se montou esse modelo de seguro social em que contribuem para o financiamento desse modelo o Estado, a classe empregadora, empresarial e os trabalhadores. Esse modelo foi, a partir dos anos 40, institucionalizado e funcionou. Foi a chamada Previdência Social, né, o INPS na época, não é, que resultou no INPS. E aqui o modelo mais que se pretende, que ainda não está implantado, é o modelo chamado universalista, que é chamada seguridade. A diferença entre seguridade e seguro social, porque o seguro social ele abrange, prevê somente aqueles que trabalham com carteira assinada, que contribuem. Então, alguns de vocês mais antigos lembram da contribuição para a Previdência Social como pré-condição. Quem não tinha isso não tinha acesso. A seguridade, ela tem um outro fundamento. A seguridade é uma coisa relacionada, garantida à cidadania como um todo, e ela é financiada principalmente pelo Estado. Não é? Então, seguridade corresponde à segurança social. A ideia maior do sistema de seguridade é que todo cidadão possa ter segurança social, ter uma proteção aos riscos do trabalho, riscos da saúde, e isso é garantido a toda a cidadania, a quem está empregado, a quem não está empregado, a quem está no campo, a quem está na cidade. Essa é a ideia desse modelo universalista, que foi adotado a partir da Constituição de 88 para a área da saúde. E isso, ao longo do século, se desenvolveu paralelamente à evolução também do sistema de saúde. No primeiro momento, correspondendo a esse modelo residual de proteção, havia um modelo chamado sanitarista campanhista, do início do século. Era quando a saúde se limitava, a saúde pública se limitava a intervir no combate às epidemias e endemias. Não é o que foi que aconteceu? Essa casa, a Fundação Oswaldo Cruz, ela nasceu e floresceu nesse contexto. Não é? Nessa época, por Oswaldo Cruz e a equipe dele, que os maiores, digamos assim, êxitos sanitários ocorreram de combate à peste bubônica, de combate à varíola, a célebre campanha de vacinação antivariólica, nas primeiras décadas desse século, e isso correspondia a um interesse das classes dominantes no país de sanear os portos brasileiros, porque a economia brasileira era basicamente de exportação de produtos do campo, não é? Exportava isso, precisava para dar competitividade aos produtos brasileiros, que deram fundamento da economia nessa época, precisava de portos saneados, né? Então esse era o modelo da saúde. A saúde se restringia a isso. Com a industrialização, a partir dos anos 20, 30, 40 e dali em diante, começa a haver um processo paralelo que é a urbanização e o crescimento da indústria e o nascimento
da classe operária industrial ou urbana, não é? Que, por sua vez, começa, pela sua organização, a fazer demandas por assistência médica e por outros direitos. Não é? É a época das caixas de aposentadoria e pensão, que eram específicas para categorias de trabalhadores, não é? Separadas. Isso é que alimentou o nascimento da assistência médica previdenciária, promovida pela Previdência como um direito que se baseava na contribuição também do trabalhador. E isso foi evoluindo até os anos, e eu vou falar sobre isso rapidamente, foi evoluindo, se centralizando, ampliando os direitos do trabalhador, até, pode passar o próximo, por favor, até a industrialização e liberalização política, a industrialização vindo junto com uma certa liberalização, na época dos anos 40, Estado Novo, etc., ele permitiu a concentração da classe operária e, ao mesmo tempo, a possibilidade de que ela se organizasse e reivindicasse coisas. E ela foi reivindicando nos anos 40, 50, em termos de assistência médica. É dessa época que nascem aqui no Rio de Janeiro, que era a capital, os grandes hospitais, os grandes ambulatórios, dos bancários, dos ferroviários, dos comerciários, e que trabalhavam aquilo como se fosse uma caixa setorial. Depois, isso foi gerando um aumento da demanda por serviços de atenção individual, junto com a organização crescente da classe trabalhadora, até que em 1960 começaram mudanças mais aceleradas, com a LOPS, que é a Lei Orgânica da Previdência Social, que padronizou os benefícios de todas as categorias de trabalhadores urbanos. Isso representou um avanço, até que em 66, já sob a égide do regime ditatorial instaurado em 64, que inaugurou um período que eles chamaram, os estudiosos chamam de modernização conservadora, porque foi um período em que houve processos de modernização, com a criação do INPS em 66, que unificou o sistema, deixou de existir o sistema dos bancários, o sistema dos e passou a existir um sistema de previdência dos trabalhadores. Ao lado desse avanço, houve também uma contenção da capacidade de mobilização da classe trabalhadora. Então, por isso se fala modernização centralizadora. E isso foi evoluindo para a consolidação desse sistema a partir dos anos 60. A assistência médica previdenciária, essa feita pelo INPS, ela ultrapassou em gastos, em oferta e em capacidade instalada toda outra a oferta de assistência médica no país. Então a maioria passou a ser centralizada pelo INPS, que acabou crescendo desordenadamente, gerando uma irracionalidade dessa oferta de serviços, de consultas, de hospitalização, num quadro de um baixo controle técnico profissional, técnico social. Não é? Os mecanismos eram: eu vou procurar uma consulta, vou procurar uma internação, e isso não era submetido a filtros mais racionais, o que foi gerando um crescimento desordenado e foi gerando despesas que foram se mostrando excessivas em relação às possibilidades do país. Isso gerou uma tendência à elevação dos custos da assistência médica da Previdência Social, primeiro porque a própria medicina ocidental ela tem uma coisa chamada inflação de custos, ela vai gerando inovações tecnológicas, e isso vai aumentando o custo da prestação dos serviços. E, ao mesmo tempo, pelo modelo de compra de serviços. Na época, os prestadores de serviços trabalhavam com a venda de unidades de serviço. Então, você ia fazer um atendimento, aquilo era organizado em termos de tipo de serviço e cobrado, os prestadores, né,
profissionais, ambulatórios, cobravam do sistema segundo essa unidade. Isso gerou muitas oportunidades de fraude, de gasto excessivo e tal. E, ao mesmo tempo, uma baixa efetividade da assistência médica, porque não tinha nenhum controle se aquilo restaurava a saúde ou não restaurava o conjunto dos procedimentos, porque ninguém controlava, não havia controle de gastos, nem controle de resultados. Então isso foi distorcendo cada vez mais o sistema, ao mesmo tempo em que, pela luta dos trabalhadores, ainda nos anos 60, no limiar dos anos 60, havia uma exigência de expansão dos serviços. A classe operária ia crescendo a necessidade de atenção, pela própria lógica de combater o absenteísmo, manter um nível de saúde da classe trabalhadora que permitisse que ela trabalhasse, não porque tinha alguém bonzinho, mas porque isso fazia parte da lógica do coisa. E isso foi gerando também, acompanhando uma tendência mundial, consolidando a ideia de que quanto mais sofisticada a medicina, melhor o seu resultado. Então também para a classe trabalhadora foi aumentando a exigência de uma coisa que passou a se chamar medicalização da assistência sanitária. Então, no lugar de desenvolver vacinas, processos preventivos de doenças, a promoção da saúde, o que se valorizava eram o acesso a medicamentos, a equipamentos sofisticados, e isso tudo foi gerando um parque não sei se vocês percebem, quer dizer, a demanda justa da classe trabalhadora por acesso aos equipamentos e sistemas e medicamentos, ela foi também gerando uma distorção nesse processo, do encarecimento, sem resultado sanitário. Com a ditadura, ao longo dos anos 60, eles avançaram na modernização desse processo, na centralização, criando o Sistema Nacional de Saúde, em 1975, e o Sistema da Previdência e Assistência Social, em 77, que mantinha o Sistema Nacional de Saúde separado do Sistema da Saúde Previdenciária, cada um com sua lógica distinta. Vamos passar. Então, passou a ser predominante no país, em meados dos anos 70, isso que se chamou o Sistema Médico da Previdência Social, que era o que tinha recursos, era o que foi construindo hospitais, que foi construindo ambulatórios, aumentando, para atender a demanda crescente. E, ao mesmo tempo, a classe trabalhadora, que vocês lembram, nos anos 70, ela começou a antecipar o que seria a crise da assistência previdenciária, passou a exigir a massificação dos benefícios e do direito consensual à saúde. Dessa época, dos anos 70, que é a época dos quebra-quebra imposto nos PANs, nos PUs, nos postos de assistência médica da Previdência, dos postos de urgência, porque só podia ser atendido ali quem tivesse a carteirinha de empregado. Só que era cada vez maior a massa urbana de gente que estava ou desempregada ou de familiares que não conseguia ter acesso. Então começaram a existir revoltas populares em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros centros urbanos. E o sistema previdenciário, para responder a isso, ele escolheu o caminho pior, que foi o da privatização. Em vez de continuar construindo ambulatórios, hospitais e laboratórios próprios, começou a credenciar outros prestadores privados. Então o trabalhador, quando precisava ir, não tinha atendimento nos hospitais próprios, ele credenciava. É a época das chamadas, não sei se vocês pegaram essas chamadas trambiclínicas, não é? Que eram credenciadas pelo INAMPS, não eram submetidas a nenhum controle, nem contábil, nem social, e davam vazão a uma necessidade de atendimento, mas não resolviam o problema que gerava o atendimento. Isso foi, então, gerando uma situação de alto custo
e de baixa efetividade, baixo resultado. Nessa época, então, a tendência foi essa, foi, ao mesmo tempo que se ampliavam benefícios, empregada doméstica, e foi estendido para a área rural, para autônomos, isso foi sendo ampliado, mas atendido com serviços de baixíssima qualidade e de alto custo. Nessa época, importante a gente saber também, nesses anos 70, no mundo começavam também discussões de como construir alternativas a esse modelo perverso, um modelo caro e de baixo resultado. Houve, falando assim para vocês tomarem conhecimento, em 1975, 77, uma conferência internacional em Alma-Ata, que era no deserto do Cazaquistão, e que criou a campanha Saúde para Todos até o ano 2000. Era um movimento de ideias que competia ou se opunha a esse movimento da medicalização, da medicina altamente tecnológica e cara. Houve no país, e esses movimentos no Brasil se organizaram em secretarias municipais e se organizaram também no Ministério da Saúde. Então, se desenvolveu um paradoxo no Brasil em que você tinha a medicina da Previdência Social rica, com medicina, com equipamentos modernos e caros, de um lado, e de outro, o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais, um pouco recolhendo essas ideias que propunham a expansão da atenção primária como forma estratégica de construir saúde, que não dependesse só do acesso a hospitais, a medicamentos caríssimos e tal. No Brasil houve vários projetos desse tipo, chamado PIAS, o Plano de Interiorização da Assistência Médica, da Assistência e Saneamento. Era um plano para expandir também as atividades de saneamento. O PLUS, Plano de Localização das Unidades de Saúde, pré-saúde, que não saiu do papel, e que eram esforços não hegemônicos, esforços que ocorriam em geral em torno do Ministério da Saúde e da sociedade civil, para construir ou para defender ou para experimentar um outro modelo que não fosse esse médico assistencial privatista. Porque esse não tinha outro caminho senão credenciar clínicas privadas, isso aumentando o preço e tal. Isso ocorrendo na década de 70, então é a década em que disputam esses dois grandes modelos de medicina, mas que, do ponto de vista técnico, significavam para a população uma multiplicidade de instituições de saúde que nunca ia alcançar a racionalidade, né, do planejamento e tudo mais. Também nessa época, eu estou passando assim rapidamente, se alguém quiser interromper, perguntar, se desenvolveram na sociedade, principalmente entre profissionais de saúde, ideias alternativas, e se criaram instituições, como o SEBS, que é o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, em 76, e a ABRAS, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, em 79, que passaram a vocalizar, organizar essas ideias de mudança, de reforma do sistema tal como ele estava, do sistema previdenciário. Eu botei aqui o Simpósio de Saúde da Câmara dos Deputados, que foi em 79, ele foi uma iniciativa que agregou essas novas ideias. O Aroca, na época, era o principal porta-voz dessas ideias de renovação, e isso saiu uma carta pela saúde, né, que passou a orientar um pouco esse movimento pela reforma. Vamos passar. Os anos 80 começaram com uma crise grave, não sei se alguém lembra disso, do sistema, do modelo, com a elevação enorme da demanda e a queda das receitas, porque o Brasil estava entrando em recessão. Um sistema como esse, que depende das contribuições, que depende do emprego, na recessão, a receita dele cai brutalmente. Então, o sistema começou a entrar em crise. E
começaram a se difundir iniciativas de autorreforma do sistema. Com o CONASP, em 81, isso aqui é uma portaria 3046, que ela fazia uma coisa, tecnicamente se chama moderar a demanda. Então dizia, os ambulatórios só podem fazer tantas consultas por ano, não podem fazer mais do que isso, tantas radiografias por ano, tantas internações por ano, que era uma forma de conter a demanda que estava crescendo pela situação de escassez de receita, de recurso. As ações integradas de saúde foi uma outra iniciativa do próprio regime, nos anos 80, em que se tentava fazer uma coisa óbvia, mas que nunca tinha sido pensada, que era utilizar os serviços públicos dos estados e municípios e, portanto, começar um processo de utilização do que se chamava capacidade ociosa, para poder atender aqueles pacientes, aqueles usuários da Previdência Social. Por isso chamava ações integradas de saúde. Então o governo federal passou a fazer convênios com os estados e municípios, passando recursos para os estados e municípios para que eles atendessem os pacientes previdenciários nas suas unidades. Então, o que acontece em seguida, como consequência dessa tentativa de autorreforma do regime, que eram, insisto, não porque tivessem ideias progressistas, mas porque não tinham como pagar as contas, as suas próprias contas. Então, o que acontece? É uma expansão da oferta pública, se a Previdência tinha X hospitais, mobilizando estados e municípios, passou a ter X mais tanto, e absorvendo então essa procura, essa demanda. E um início de integração e unificação do sistema como um todo, que antes era desagregado em diversas instituições, Ministério da Saúde, Ministério da Previdência, Secretaria de Estado de Saúde, começou um processo de integração começou a prevalecer a ideia de que, sem que houvesse mudança legal, a ideia de atendimento a todos os cidadãos, tivessem carteira assinada ou não. Então isso é o que chama um pouco a universalização branca. Ela foi expandindo e eu chamo atenção para isso, porque embora o SUS tenha sido instaurado a partir de 88 e 90, essa tendência que o SUS depois abarcou de descentralizar, integrar e evoluir, abrir para participação, ela começa já no início dos anos 80, com a universalização branca. Vamos passar. Isso, nessa exata época, no começo dos anos 70, se consolidou um pouco como uma coisa que ficou sendo chamada de movimento pela reforma sanitária. E a reforma sanitária foi sendo delineada como uma agenda de reforma que deveria unificar o sistema público de saúde, deveria universalizar o seu atendimento, deixando de ser um atendimento só para quem tivesse carteira assinada. E esse movimento começou a ter uma certa presença tanto na sociedade, através dos sindicatos, principalmente trabalhadores rurais, e nas instituições, como eu falei, na sociedade, SEBS, Abrasp, e também no aparelho estatal, quando a Previdência começou a chamar e colocar no seu comando diversos técnicos mais progressistas que ali dentro começaram a dar suporte técnico a esse movimento. Por favor. Questão do enfrentamento da epidemia de meningite na década de 70. Sim, isso é um capítulo à parte. Eu tive que dar uma intervida, porque aí eu participei de algumas reuniões na época, algumas intervenções na década de 70, que ali reuniu os quadros de uma maneira. Né? O SUS vai expandindo e aquele enfrentamento da epidemia expandiu, foi a ditadura, né, cara? Que a gente não, ela proibiu a divulgação. Sim. Ela proibiu. Até o contrato com os cubanos, né, que dentro de uma ditadura ela obrigou, ela foi obrigada a suportar tudo
Isso é por causa do dengue, né? Isso é um pouco depois. Depois, a epidemia de meningite, ela foi um fator... A epidemia de meningite foi no final dos anos 70, foi uma epidemia gravíssima. A primeira tendência do regime militar foi de proibir a divulgação dela. Eu era estudante, era plantonista do Hospital São Sebastião, as enfermarias enormes. E as pessoas, no Caju, era de São Sebastião. E você assistia lá no plantão, criança morrer, não da meningite, mas por hiperidratação. Como não tinha enfermagem, não tinha médico, não tinha suficiente, as crianças morriam por um mau atendimento. E isso foi proibida a divulgação. Mas gerou uma certa aproximação entre os segmentos mais sensíveis, e entrou para a história por causa disso. Perfeito, bem lembrado. Isso na direção do fortalecimento. Quando veio a Nova República, em 85, houve uma disputa de quem ia ocupar os cargos. Vocês sabem que a Nova República foi uma forma pactuada de acabar com a ditadura, e foi uma disputa, não tinha nenhum resultado certo lá no final. Mas no caso da saúde, como havia já esse pessoal que estava já dentro do aparelho estatal na sociedade, houve uma disputa e a ocupação de alguns cargos importantes, né, na área da saúde, como por exemplo Aroca, que foi presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Ézio Cordeiro, que foi para a presidência do INAMPS, e vários outros que foram ocupando e que garantiram na luta interna lá da Nova República a opção chamada publicista, que se encaminhou para a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi em 86, que foi o grande encontro nacional com 5.000 delegados, foi presidida pelo Sérgio Aroca, que era o presidente aqui da Fundação, e que gerou toda uma agenda de reforma da saúde, com esse caráter publicista, como uma forma de superar esse regime anterior. E isso teve prosseguimento. Em 87 foi criado o SUDES, Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, quando os governadores receberam recursos e a transferência de unidades do nível federal para o nível estadual e nível municipal também, o que foi permitindo avançar. Isso cheio de contradições políticas, interesses políticos e tudo mais, mas houve uma direção geral na saúde, o que não aconteceu em outros setores, até a nova Constituição, que foi em 88, que consagrou essa ideia da seguridade social e da saúde dentro da seguridade social. Saúde como um direito universal e assegurado pelo financiamento estatal. E as leis orgânicas em 80 de setembro de 90, desculpe, e a 81-42 em dezembro de 90. É curioso isso porque o capítulo, a ordem social e dentro dele da saúde, ele foi objeto, palco de disputas enormes na Constituinte e depois no Congresso. Tinha até uma coisa que hoje faz falta, que era uma bancada da reforma sanitária, um conjunto de deputados e outros políticos que se alinharam na defesa desse projeto. Vamos para a saúde. Foi isso que aconteceu na época e foi bem sucedido, né? E só para vocês terem uma ideia do nível de tensão que existia, a Lei 8080 aprovou, esse quadro fala um pouco disso, a universalidade, a obrigatoriedade universal de conselhos de saúde em todos os municípios. O Collor vetou. E aí teve nessa luta da bancada da saúde, entre setembro e dezembro, ele foi obrigado a reenviar, e a lei. Por que tem duas leis orgânicas da saúde? Volta para o anterior, por favor. Porque houve o veto do Collor sobre essa questão da participação, do controle social e do financiamento, que se previa que fosse direto para os municípios, e ela teve que ser reapresentada, então foi vitoriosa. São duas leis. A Lei 81-42 só fala de conselho de saúde e do financiamento.
Então, para ilustrar que houve batalha, houve luta, não foi uma coisa... E, então, o que foi aprovado na Constituição e na Lei Orgânica? Em síntese, vamos passar para a próxima. Isso não é o termo da lei, mas é o que foi assegurado. Um novo pacto social que colocava a saúde como direito de todos e, portanto, fazia com que o direito à saúde fosse independente de contribuição, de qualquer tipo de contribuição. E a universalidade, o direito de todos, né? A universalidade e equidade, que é assegurando tratamento, os que fossem, naquele momento, a desigualdade deveria ser tratada de maneira que ela desaparecesse. Esse é o princípio da equidade. Um novo desenho político institucional, também na lei e na Constituição, um desenho institucional que assegurava a descentralização com unificação, por isso único, né, por isso sistema único, juntava todas as redes e instituições num único comando, e a participação social, que foi uma das coisas mais importantes, que se expressava na obrigatoriedade da criação de conselhos de saúde em todos os municípios. Então, para ter uma ideia, já nessa época, algum tempinho depois, tinha mais conselheiros de saúde no país do que vereador. Não é uma coisa capilarizada da presença dos conselhos. E um novo arranjo institucional, consolidando o conceito ampliado de saúde, ou seja, saúde, está lá no artigo 194 da Constituição. Saúde não é só dependente do acesso a serviços de saúde, é dependente de políticas de emprego, distribuição de renda, de acesso à terra. Isso é uma coisa importante, depois você dá uma lida na Constituição, que avança. A saúde não é só, então, ter acesso a médico e tal. E a integralidade, que se fala até hoje, que é a expressão no serviço de saúde desse direito universal e dessa concepção de saúde. Então, o acesso a serviço de saúde não é só para tratar um órgão ou tratar um pedaço do corpo ou uma especialidade. Ele deve também considerar o cidadão uma coisa, uma inteireza, né, que pode ter diversas outras dimensões, inclusive a dimensão mental. É aí que entra a CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Exatamente, que é a área de vocês. Né? É aí que ela entra. Pois é. Porque ela vai tratar, nós vamos tratar o SUS. O SUS cuida da saúde, que é o CID, que é doença e morte. Agora vem a CIF, que ela vem cuidar. Ela vem cuidar da estrutura e funções do corpo. Pois é, então isso eu botei esse quadro para... Esse é a imagem ideal, foi o desenho, fruto daquele processo social todo, que chegou a isso está na Constituição e está nas leis orgânicas. Agora, não está na prática, ainda. Eu queria desafiar que isso não deve nos fazer desistir do SUS, mas considerar que há uma luta ainda pesada para transformar. Agora, isso é uma arma, é um instrumento. O fato de estar na Constituição é o que permite aos trabalhadores, à população, lutar por isso. Não é? Passa o próximo, por favor. Eu fiz aqui só uma cronologia desde 53, quando foi criado o Ministério da Saúde, e depois todas as outras coisas que eu já mencionei aqui. Estatuto do Trabalhador Rural, depois a criação do INPS, do Pró-Rural, das domésticas, autônomos na Previdência. Vocês veem que ao longo da década de 74, os direitos sociais avançaram a partir da luta, né? Porque antes não existia nada disso. Depois o Sistema Nacional de Saúde, o SIMPAS, o Simpósio de Saúde da Câmara, que foi um momento de conceber como deveria ser o sistema, como deveria ser a reforma. Passa mais um, por favor. E depois toda a sequência de eventos da década de 80, desde a 7ª Conferência Nacional de Saúde, que propôs a descentralização, o fortalecimento dos municípios.
o CONASP, as ações integradas, a Nova República, a 8ª Conferência, e aí só para vocês terem isso aí depois. Depois de 90, quando o presidente Collor assume, aí entra na segunda parte. Começou um processo pós-institucionalização do SUS de confrontar o SUS. Essa nona conferência, norma operacional de 91, aqui foi o impeachment do Collor, quando houve a nona Conferência Nacional de Saúde. É curioso ver que no mundo inteiro passou a prevalecer uma coisa chamada de agenda da reforma do Estado. Começou a se falar aqui no Estado mínimo, no desmonte dos estados, dos estados nacionais, e o Collor expressou isso, né? E tudo que aconteceu a partir daí é fruto desse embate entre os setores para quem o SUS é um dispositivo que prejudica os interesses privados na saúde. Então, de lá para cá, o que se vê é essa disputa, não é? Onde você encontra muitos avanços para a população brasileira, e encontra muitos retrocessos também, chegando à situação atual que nós temos, em que tem um confronto, uma tentativa direta de desmonte do SUS e de outras políticas sociais. A Constituição e anulando direitos. É um processo que está em curso hoje. Aliás, essa é uma polêmica que existe aí. Falta dinheiro ou falta capacidade de gestão? Falta gestão. Faltam as duas coisas, porque o recurso que vai para a saúde no país, ele é mínimo comparado com outros países menores até do que o Brasil. Entendeu? Vai comparar com o orçamento de saúde do Canadá, nem se compara. O SUS, para cumprir aquilo ali da atenção integral, precisaria ter muito mais recursos. Então isso é uma coisa. E aí tem os ralos dos recursos. A coisa que eu estava falando do imposto de renda, da renúncia fiscal, porque isso é muito grave. Como é que a gente respeita o empresário, que agora ele depende de uma renúncia fiscal do governo. Aí é fácil organizar um plano de saúde que tenha subsidiado. É fácil alguém pagar, mesmo que não seja plano de saúde. Hoje, se você quer ir num médico particular, você tem direito de abater isso do imposto de renda. Então, eu concordo que na Constituição diz que é suplementar, mas na prática não é, porque nos últimos anos a clientela dos planos e o faturamento está aumentando direto, e a qualidade está diminuindo. Então eu acho que temos que pensar nisso, que a coisa do recurso, da gestão também, mas aí acontece esse problema. Você não tem uma formação, uma carreira de gestores aqui, para uma coisa que tem esse tamanho. Aí acabou que prevalecem ali os interesses. O cara ou faz uma outra jornada, ou faz e aí você tem um outro ralo. Você citou aí, quando o Collor veta, a instalação e a participação da comunidade lá na 8080, rapidamente o movimento sanitário se organiza e consegue fazer a Lei 8.142, que é a segunda lei. A gente vai ter depois uma aula e nós vamos até detalhar um pouco mais isso, deixar um material para vocês também sobre isso. Bom, aí a pergunta que eu queria fazer para você, a pergunta mesmo, tá? Antônio tem um livro clássico sobre o Conselho de Saúde, 95, se não me engano. O CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, e o CONASEMS, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, eles, quando teve o veto do Collor, eles foram atores assim, fundamentais para recuperar o veto e fazer a lei do controle social. Só tem um problema. O controle social é para fiscalizar a gestão. E o CONAS e o CONASEMS são a gestão do sistema, foi falado aqui.
Quem é a gestão? São os secretários estaduais e os secretários municipais. E eles se incluíram dentro dos conselhos de saúde. Está na lei que faz parte do controle social a gestão, que é a instância de controle social. Isso, para mim, é um feto anencéfalo, né, que já se pode até abortar, que não foi abortado. É uma contradição profunda você colocar o gestor na instância de controle social e ninguém fala sobre isso. Eu nunca vi controle social falar sobre isso, nunca vi nenhuma gestão em relação a isso. E continua sendo assim. Tanto isso é um problema que durante muitos anos o presidente do Conselho de Saúde, no nível municipal, estadual e nacional, era gestor. O executivo do, né? O secretário de saúde era o gestor do controle social. Isso é uma aberração no nosso entendimento. Eu queria ouvir o Antônio Weber em relação a isso. Se isso também não é um fator, isso é uma coisa. E além disso, a dificuldade de renovação do Conselho de Saúde é um outro problema, porque você tem conselheiro de saúde que é conselheiro desde 1990. Né? Largou-se. Outra rapadura. Coisa, a representatividade do Enquanto conselho. eles não estão no conselho, eles estão no outro. De outra política. A interlocução com a sociedade. Um outro problema, a representatividade do conselho, né? Porque hoje a gente tem em torno de 30%, nacionalmente, né? A pesquisa que foi feita, em torno de 30%, que é o maior segmento de conselheiro é a igreja. As igrejas são majoritárias como representações do conselho. E eu tive uma discussão uma vez num seminário muito concorrido, em que eu falei, de certo modo eu critiquei isso, a crítica não é a igreja, a crítica é a representação, mas foi entendido como se estivesse criticando. Você estava querendo expulsar a igreja. E aí a alegação inclusive teve gente que se retirou do plenário lá, a alegação era que eles eram trabalhadores também. Porque evidentemente todos são portadores de licença, é um trabalhador, o representante do Lions Club, que está lá às vezes como sociedade, Rotary também, né, entre aspas. Enfim, a questão é essa, a questão é o que eles estão representando enquanto representatividade em determinado segmento social. Eu queria te ouvir um pouco em relação a isso. A primeira coisa, essa coisa de que de início, o presidente do conselho era o executivo. Hoje em dia isso está diminuindo. Começar pelo Conselho Nacional de Saúde, que era o ministro, e agora não é mais. Agora ele é eleito entre os membros do conselho. E eu tenho notícia também de que muitos municípios, e estado eu não sei, mas municípios, isso está acontecendo também. Porque o conselho está se encaminhando para deixar de ser, porque é um paradoxo, o conselho está na lei orgânica como um componente da administração municipal, é componente, tanto que ele é paritário, né? Agora, isso é um paradoxo, porque para que ele exerça bem a sua função, ele deveria ser como é a experiência de alguns outros lugares, como Cuba, por exemplo. Ele é de fora da administração. E como foi historicamente aqui no Brasil. Na minha época, em 70, o conselho era de fora. Os conselhos comunitários de saúde, não sei o que, era de fora. Ia para o pau, discutia, negociava, fazia o que for. Então, eu não sei bem, mas eu acho que a tendência dos conselhos dessa coisa, que eu acho da maior importância, o Conselho de Saúde, quer dizer, você institucionalizando a presença, eu acho que a tendência é eles se deixarem de fazer parte orgânica do Estado, né, do município, porque eu acho que eles acabam virando funcionário público. Eu conheci um conselho lá em Caxias, aqui na Baixada, que o cara avançou tanto, entre aspas, em
fiscalizar e tal, que ele assinava junto com o prefeito os cheques. Olha, isso não adianta nada, porque a decisão de onde vai gastar e o processo, ele é oculto. Então não adianta você assinar o cheque, porque não é isso que interessa. Você vira um funcionário público. O cara manda chamar você na sua casa para assinar um cheque, porque ele achou que não adianta nada. Então eu tenho a impressão que há uma tendência. Agora, isso depende muito do processo no país, né, da evolução, porque eu acho que o Conselho não vai ser uma coisa diferente do que é a sociedade como um todo. Ele não vai ser uma ilha de... Depende então do ambiente, um ambiente mais democrático, um ambiente que favorece um Conselho mais ativo. Um ambiente mais de fechamento dificulta, eu acho. Então eu não sei, mas acho que a tendência é um pouco essa. Por isso que eu penso que a melhor coisa para desenvolver os conselhos é desenvolver a capacidade dele ter iniciativas próprias, não é a capacidade dele entender do plano municipal, de não sei das quantas, porque aquilo ali nem o secretário entende, entendeu? É uma coisa tão obscura. Então botar para fora, entendeu? Intensificar a relação do conselho com a restante da sociedade. Mesmo que seja difícil você garantir que o representante mesmo do sindicato, ele tenha sido escolhido pela base sindical, nem sempre isso acontece. Às vezes depende de um cara ter mais iniciativa, menos iniciativa, nem todo mundo tem esse perfil mas isso eu acho principal variável é o ambiente que a sociedade tem. Se é no município, o ambiente da sociedade municipal. Se é no país, eu acho que o Conselho Nacional hoje, ele é muito melhor do que já foi, entendeu? Porque os representantes lá, eles se movimentam e tal. Agora, eu acho também que esse negócio é uma coisa de louco. Você botar o secretário como membro do conselho, não devia fazer parte, entendeu? Ele escolher ali e tudo mais. O Brasil não tem essa cultura, essa experiência histórica, então não tem gente normalmente na população que tenha assim, uma trajetória, que tenha... Então tem que ter paciência, tem que contar um pouco com o tempo, com o processo, mas tem uma coisa que eu acho que eu acho importante, é você ter atividade de formação, entendeu? De maneira que as pessoas possam ter a oportunidade de ter acesso a coisas que elas não tiveram na sua vida escolar, nem na sua vida em sociedade. Isso é importante. Claro que depende do governo, das boas intenções. Se o governo quiser fazer... Mas eu tive a oportunidade, Fadel, na década de 90, no começo, de coordenar um curso nacional para conselheiros de saúde, do qual participaram 37 mil conselheiros. Ele foi organizado junto com o Conselho Nacional de Saúde e foi uma experiência assim, super interessante. Para algumas das pessoas que, digamos assim, despertaram ali, tiveram acesso a coisas que nunca tinham tido, como também para quem fazia as oficinas e tal, que eram também muitos deles eram conselheiros, então amadureceram também como formadores de... Então isso é uma coisa importante, devia fazer parte de uma política de coisa. Estou com dúvida, o que é o conselho de fora que você falou? Você tem que vir de fora, eu não entendi. Na genealogia dos conselhos de saúde, paritários, antes disso, na década de 70, por exemplo, em alguns lugares existia um conselho de saúde que era todo da comunidade. E que o conselho como um todo se encontrava com o poder executivo. Era chamado de conselho popular, era chamado. Em alguns países é assim. Eu estive na Venezuela, eles têm conselhos desse tipo, são todos da comunidade. O conselho de saúde é composto por representantes da comunidade, do bairro tal, do bairro qual, do não sei o que. Teria que ser aqui também, né? Hein? Hoje é paritário. Hoje é paritário, a metade. Porque olha só, a origem do conselho, da paridade no conselho, na época que foi formulada, ela foi formulada, ninguém tinha a ilusão de que alguma coisa ia ser definida por voto e o voto da metade do lado de cá ia prevalecer, porque o poder não se exerce assim. O prefeito, ou sei lá, tem mil maneiras de
impor, fazer de outra maneira e tal. Então foi muito mais para ser uma coisa simbólica que pudesse criar um ambiente de participação efetiva, de debate, de paridade, e para conter um executivo que quisesse resolver tudo sem falar com ninguém, pelo menos tinha de levar ali, entendeu? Essa é porque se fosse pensar o poder não existe paritariamente, ele não está paritariamente colocado dentro da comunidade. Você foi Relação de força. Exatamente, é uma coordenação de força. Às vezes vai para lá, às vezes vem para cá, às vezes você consegue uma conquista, às vezes não consegue. Mas a paridade é importante por esse valor simbólico, que valoriza as pessoas. E a gente viu isso nesse curso que eu falei, com 37 mil. As pessoas despertam também, crescem, entendeu? Ganham coragem. Porque em muito cantão desse, o pessoal não tem coragem nem de dar boa tarde para o prefeito, entendeu? De tanta intimidação. Então a vida num conselho que seja paritário, ela ajuda as pessoas a se desenvolverem, a desenvolver a sua própria cidadania, entendeu? É nesse sentido que eu estava falando, não é que seja ruim, mas é porque tem situações que são mais avançadas até. Torço para que esse curso aqui seja para vocês e para mim também, se o Fadel me convidar de novo, uma oportunidade de amadurecer nossas ideias, confrontando com as outras e aumentar também a nossa coerência no trabalho com os companheiros de sindicato e de trabalho e tudo mais. Porque nós vamos ganhar. Em algum momento a vitória é certa. É isso aí. Pessoal, obrigado.